Agora eu vou apresentar para você a nossa planilha de controle financeiro e como ela vai te ajudar a ter total controle sobre as suas finanças. Antes disso aqui, eu não tinha ideia de quais eram os tipos de despesas que mais sugavam o meu orçamento mensal. E eu também nunca sabia quanto eu gastava no mês. Eu só pagava as contas e quando eu via, tudo que eu tinha recebido eu já tinha gasto pagando conta. Então isso aqui me ajudou muito a ter mais transparência e controle sobre as minhas finanças. Então aqui você vai ter um dashboard com um resumo de todas as informações do ano sobre suas finanças. As entradas, o somatório de tudo que você recebeu de janeiro a dezembro, os custos, todos os custos também de janeiro a dezembro, e o saldo, que seria a diferença entre os dois. Você também tem um gráfico que mostra a evolução das entradas ao longo dos meses, então o que você recebeu, e os custos também ao longo dos meses. Assim você consegue ter uma ideia de qual mês você mais gastou e entender por que você gastou mais naquele mês. Embaixo a gente tem a mesma coisa, mas relacionada aos investimentos. Então, quanto você investiu ao longo do ano, para poder também ter uma ideia de quanto você investiu, os meses que você investiu mais, e assim você tem mais transparência também sobre seus investimentos. Aqui, nessa tabela, você tem um resumo de gastos, entradas e a diferença, que é o saldo de cada mês. E uma parte que é super importante são os gastos por categoria no ano. Isso aqui é interessante porque você consegue ver qual categoria você mais gastou no ano. Então, olha, em lazer, aqui nesse exemplo é o que a gente mais gastou. Do total que a gente gastou no ano inteiro, representa 31%. Então aqui você consegue ter uma ideia, fazer uma análise, talvez repensar esse gasto e pode cortar esse gasto para investir em outra coisa, por exemplo, guardar dinheiro para uma meta financeira, uma viagem. Então com essa transparência aqui a gente consegue se organizar e se planejar de uma forma muito melhor. Aqui a gente tem um gráfico, tem esses dados mais de forma visual, fica muito mais fácil entender esses dados. Aqui a gente tem a parte de metas financeiras. Então caso você tenha uma meta, um objetivo de viagem, uma roupa nova, um tênis novo, você consegue planejar ela toda nessa aba aqui. Então, quanto você vai alocar por mês para poder cumprir aquela meta. Então, por exemplo, uma viagem, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, eu juntei esses valores aqui, que deu um total de R$ 3.200, e ele vai me dizer quanto falta para atingir essa meta. Então, dos 5.000, faltam 1.800, porque eu já tenho 3.200. Então, eu já tenho 64% do total da minha meta. Essa parte aqui é super interessante para a gente conseguir entender isso. Nessa aba aqui, a gente tem a parte de investimentos. Então, você vai conseguir preencher tudo que você investiu cada mês, tanto em renda variável quanto em renda fixa, e o quanto você separou para sua reserva de emergência também cada mês. Da mesma forma, a gente tem um gráfico para conseguir analisar isso aqui da melhor forma, e esse gráfico em colunas para também ver a evolução do dinheiro investido e o dinheiro alocado em reserva. Agora esse aqui é o dashboard mensal, onde você vai preencher todas as informações dos seus gastos fixos, variáveis, parcelamentos e ter o resumo de tudo. Então na primeira coluna aqui, você vai preencher todos os seus gastos fixos. Então, academia, você vai colocar a data, o tipo de pagamento, Pix, crédito, débito, boleto, a categoria, você pode classificar ela aqui, e o valor. Em relação ao tipo de pagamento e a categoria, você pode criar quantas quiser e da forma que quiser. Nas videoaulas instrutivas do passo a passo de como usar a planilha, eu explico tudo para você, tá? Você pode marcar como pago também, para poder ter esse controle, e aqui você tem o total. Em relação aos parcelamentos, é a mesma coisa, você pode categorizar e colocar o tipo de pagamento da forma que você quiser, e aqui a gente tem os gastos variáveis no mês, então todos os gastos que você for tendo, como mercado, Uber, cabelo, iFood, você vai colocando aqui, e você também tem o total de gastos no mês informado aqui. Para cada mês, você também tem o seu saldo, então o total de gastos, na verdade seria o total de entradas menos o total de gastos, você vai ter o saldo no mês. E nessa tabela, você tem os gastos por categoria no mês. Então, naquele mês, qual categoria você mais gastou? Para onde foi seu dinheiro? Então, você vai ter uma ideia macro de onde foi alocado os seus gastos, tá bom? E você também tem uma tabela de gastos por tipo de pagamento. Então, qual foram os tipos de pagamento que você mais usou? Se você mais pagou foi em Pix, em crédito, em débito ou boleto. Você também tem um gráfico comparando o valor esperado e valor gasto. Então, por exemplo, aqui na categoria, você gastou efetivamente 1.440 e você pode preencher um valor esperado gastar. Então, olha, eu acho que mês que vem, lazer, eu vou gastar R$ 900. Então, você bota aqui e aqui é o valor efetivo gasto. Poxa, você esperava gastar 900, mas gastou 1.440. Então, você tem justamente essa comparação aqui, olha. O valor esperado e o valor efetivamente gasto. Você consegue ter esse controle e se planejar melhor também nas suas previsões, beleza? Em relação aqui, a gente tem a porcentagem de gastos por categoria em forma de tabela. Então, muito interessante a gente ter isso de forma visual. E a porcentagem de gastos por tipo de pagamento, da mesma forma, tá? Em relação às categorias, você pode criar quantas quiser e da forma que quiser, com os nomes personalizáveis, é só ir adicionando aqui, que automaticamente ela vai aparecer nas suas tabelas para todos os meses. E esse aqui foi o tour da planilha. Eu tenho certeza que você vai conseguir se organizar financeiramente com isso aqui e ter maior transparência sobre os seus gastos e conseguir se planejar para atingir metas, realizar viagens e conquistar os seus sonhos financeiros. E aí, curtiu a planilha? Adquirindo hoje, você tem acesso à própria planilha financeira, um guia chamado Vida Financeira Organizada para você administrar melhor seu dinheiro, suas finanças, um guia para você aumentar o seu score de crédito e conseguir financiar aquela tão sonhada casa, aquele tão sonhado carro, claro, com toda a gestão financeira por trás, vídeo aula de como usar a planilha passo a passo, então você vai ter acesso a uma área de membros exclusiva, um curso ensinando a usar a planilha, suporte exclusivo no WhatsApp, então qualquer dúvida, vocês vão ter o WhatsApp de atendimento, qualquer dúvida é só chamar, acesso vitalício à planilha, então você não paga mensalmente, você paga uma vez e tem acesso para sempre, e uma garantia de 7 dias, caso você não goste, você tem seu dinheiro de volta em até 7 dias, sem burocracia nenhuma.